E aí, gente, tirando isso aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre, de novo, sobre a beta da OpenAI, né? Que tem vários sistemas aqui que você pode usar para tradução de linguagem, né? No caso, essa daqui é classificação de itens, enfim, trocar uma linguagem para outra língua, então de Python para C++, por exemplo, enfim, para Java. Tem várias ferramentas aqui usando o GPT-3, que é o sistema de IA da OpenAI. Relacionado a processamento de linguagem natural, né? E a gente vai ver esse daqui, que é o Q&A, que é sobre perguntas, né? Então, qual que é o negócio aqui? Então, tem alguns exemplos, por exemplo. Aqui é uma pergunta. Qual a raiz quadrada de uma banana? Né? É uma pergunta que você está fazendo para o sistema de IA. E está dizendo que não sabe, né? Porque isso não existe. Então, tem coisas que obviamente não vai conseguir responder porque não existe. É uma piada, de repente. E aqui, outra pergunta, né? Como um telescópio funciona? Então vai falar que funciona com lentes e espelhos que focam a luz para fazer objetos parecerem mais perto, enfim. Onde as Olimpíadas foram feitas, né? Realizadas em 1992, vai falar que é Barcelona, enfim. Aqui, nesse aqui de question, né? De pergunta, você pode perguntar qualquer coisa e o sistema vai tentar responder. Então, vamos começar com o básico. O que é a Lua, por exemplo? Vai ser sempre o que, qual, esse tipo de coisa. Vai falar que é um satélite natural da Terra, consistindo-se de rochas, poeira e gelo no seu interior, na prática, né? O que é um planeta? O planeta é um corpo celestial que orbita uma estrela, é massivo o suficiente para ter sua própria gravidade e fazer ele ser curvo, né? Que a gravidade, no caso, ela curva as placas tectônicas do planeta para isso ser curvo na prática, né? Enfim, para ser redondo na prática. O que é uma estrela? É um corpo celestial que consiste de gás, plasma e que emite luz e temperatura, né? E como esse sistema faz isso? Como esse sistema de IA faz isso? Ele transforma essas palavras, essas sentenças na prática, né? Em vetores que pode ser usado para definir o que está acontecendo, né? O que essa sentença, por exemplo, quer dizer. Então a gente tem o que é uma pergunta, e o nosso substantivo, né, que é o principal aqui, que essa parte aqui é só a construção da pergunta, e esse aqui o que é, né? E a partir disso, ele acha no seu banco de dados algo relacionado ao que eu estou perguntando, né? Então é uma estrutura, pela estrutura dessa frase, ele acha o que eu quero, né? Como por exemplo, uma pergunta: o que é maior? Um sapato ou uma montanha? Essa pergunta, em um livro, eu disse que seria muito difícil de ser respondida por IA, né? No primeiro livro era nem Science, mas depois eu falei que, na verdade, a GPT-3 provavelmente já conseguiria responder esse tipo de coisa. E é legal de ver que realmente ela consegue. Porque é uma questão de tamanho, né? Essa é uma pergunta que uma criança consegue responder. E que ela é uma pergunta que é diferente dessas daqui. Não é só a definição de algo, mas o tamanho de algo. Então, o que é maior, um sapato ou uma montanha, né? E vai falar que o sapato é menor que a montanha, né? Então, sucesso, né? Então ele pegou essas duas coisas e provavelmente nesse campo vetorial aqui de palavras eles pegaram um tamanho que estava provavelmente no banco de dados deles e relacionou os dois e falou qual é maior, qual é menor. O que é Java, por exemplo, uma linguagem de programação? Ela falou que é uma linguagem de programação para desenvolvedores fazerem aplicações. O que é um hardware, por exemplo? É um componente físico de computador e componentes eletrônicos. Agora uma fruta, né? O que é uma banana?
É uma fruta doce e tipicamente amarela ou verde em cor, né? Quando tá madura. Agora coisas mais complexas. O que é física, né? A matéria. E essa aqui é a definição, né? É a ciência natural que envolve o estudo da matéria e a sua movimentação entre espaço e tempo, né? O que é química? Química é a ciência natural que envolve o estudo da composição, estrutura, propriedades e reações da matéria. E o interessante é que às vezes ele muda de resposta. Então, algumas coisas que eu pergunto, eu observo que com o passar dos dias ele muda a resposta. Não sei porquê. What is geography? O que é geografia? O estudo da Terra, suas características, né? Habitantes e fenômenos. What is... Outra pergunta, o que é antropologia? Aí vai dizer que é o estudo dos seres humanos, suas origens, culturas e relações sociais. E já estou observando que ele já está mudando conforme outros dias que eu perguntei. Uma pergunta um pouco mais difícil. What is war? O que é guerra? Guerra é um estado de conflito armado entre estados ou nações. Outra pergunta agora. O que é love, né? Amor. Afeição profunda e apaixonada, né? Agora, perguntas diferentes, né? Who is the president of Brazil? Quem é o presidente do Brasil? Vamos ver se sabe, né? Acho que isso aí é até atrasado, né? Porque eu juro que até uns 30 minutos atrás estava respondendo corretamente Bolsonaro. Né? Então, vamos ver se... Estranho, né? Oh, isso é estranho, né? Porque antes eu tava respondendo certo. Eu perguntei quem é o presidente do Brasil e falou Michel Temer. Eu perguntei quem é Bolsonaro e falou que é o presidente do Brasil. Então, lembrando que esse sistema não tem consciência, tá? Ele não existe tecnicamente. Ele é um sistema de IA, mas ele não tem inteligência, né? E a gente fala sobre isso nos livros que a gente já escreveu no canal. Mas, e a gente já falou sobre isso de forma bem extensiva, né? Mas é isso. Quem é o presidente da França? E aqui você pode testar qualquer tipo de pergunta, né? E isso que é legal. Emmanuel Macron. Da Rússia. Vladimir Putin. Agora uma pergunta de passado, né? Was... deixa eu ver. Ó. Falou que Stalin, né, o líder da União Soviética em 1904 até 1953, né? Eu perguntei isso porque eu tava fazendo um curso sobre história russa, né? Então, tá na minha cabeça isso daí, né? Com esse conflito aí recente, eu comecei a estudar um pouco sobre a história russa, fazer um curso sobre isso e queria saber se sabia realmente da história, né? Quem foi Napoleão, por exemplo. Vou lançar até um filme agora dele. Foi um militar francês, líder político na Revolução Francesa. Enfim, é um sistema que consegue responder perguntas de uma forma bem complexa sobre tamanho, sobre objetos, sobre coisas objetivas e perguntas objetivas, né? Vou perguntar uma pergunta estranha. Eu gosto do capitalismo, né? Mas só quero saber a opinião da IA. Deixa eu perguntar de outro jeito.
Nem sei se eu tô escrevendo certo. Muda a pergunta. O que são cristãos? São pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, né? Então, corretamente, literalmente a definição correta, assim eu poderia dizer, do que é na prática, né? Quem segue os ensinamentos de Cristo, da Bíblia Sagrada, né? E war. O que são? Eu vou perguntar uma pergunta meio estranha. O que são os seres humanos? Né? Espécies de animais capazes de pensamento racional e comunicação. Então dá pra ver que por mais que algumas coisas que eu perguntei eu não consiga responder, talvez porque não formulei a pergunta direito, é a questão de você formular a pergunta direito. É meio que essa coisa do filme Robô, por exemplo. Tem uma parte no filme Robô que a gravação fala que você tem que perguntar a pergunta certa, né? Que era gravado e tal. Esse daqui é um sistema de IA. Tem essa mesma questão, né? As perguntas certas têm que ser feitas. Então eu recomendo que você teste outras perguntas e brinque com esse sistema, tá de graça na OpenAI. E no próximo vídeo a gente vai conversar com uma IA que é esse daqui, que é de realmente falar com uma IA, né? Um chat, tipo um chatbot. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo, né? Então é uma ferramenta extremamente interessante. E no próximo a gente vai explorar essa ferramenta aqui. Então eu recomendo muito essa que a gente viu nesse vídeo, né? Então é isso. É um sistema que usa no GTX DaVinci, né? Que é a melhor engine atualmente deles. Tem a Ada, tem a Belge, tem a Curry, mas a melhor atualmente é a DaVinci, que pode fazer mais coisa. E talvez a gente fale sobre GPT-3 de forma acadêmica, mas com mais detalhes, né? Mas eu queria muito mostrar esse sistema da OpenAI, porque antigamente eles não tinham mostrado ao público em geral. Agora qualquer um pode vir e testar e fazer perguntas, né? E é bem legal do ponto de vista não só acadêmico, mas pra até fazer mais conhecida esse sistema de GPT-3, né, na prática, e que pessoas interajam com ele, né? E eu creio que até pode ser útil para pessoas aprenderem inglês também. Então quem não sabe inglês de repente pode acabar treinando aqui também. Enfim, era isso, até o próximo vídeo.